Questão da Federal de Santa Maria, ó. Um dos métodos utilizados pelos jardineiros durante a irrigação de plantas é diminuir a secção transversal da mangueira por onde sai a água para que o jato de água tenha um maior alcance. É meio intuitivo, né? Lembra aquele... Não sei se vocês já viram na casa a mãe de vocês usando, o pai de vocês usando. Quando você tem a mangueira, você rosqueia aquele conezinho e aí a água ela vai mais longe, né? Aumenta o alcance. É isso que está falando, tá? Geralmente, isso é feito através de esguichos. A figura mostra a extremidade de uma mangueira de secção transversal uniforme e na horizontal, conectada a um esguicho de forma cônica. Então, mangueira aqui, ó, parte verde, esguicho, parte cônica. Tá bom? Quando ele fala aqui que a água tem o maior alcance, ó. Jesus, por que tá saindo assim? Ih, calma aí. Calma aí. Ele não tá deixando eu configurar. Saco. Eu tava usando o marca-texto até agora. Bom, enfim. Vou grifar de lápis aqui, ó. Tá? Então aqui ele fala que tem o maior, ó, maior alcance. Isso é muito importante, tá? Isso aqui mexe com alguns conceitos físicos importantes. E aí vamos continuar a leitura. Aqui, ó. A mangueira está sendo alimentada por um reservatório de água com nível constante e aberto. Isso é muito importante. A água da onde está vindo aqui, ó. Então, se eu fazer um desenho rápido, que é tipo assim, ó. Tem uma caixa d'água, né? E aí essa água ela está sendo captada por essa mangueira aí, que depois vai ter a forma cônica e aí vai. Então isso aqui, ó, é aberto. Essa parte aqui, que é o nosso tanque, o nosso reservatório é aberto. Isso é muito importante, tá? O jato de água sai na extremidade do esguicho com uma velocidade horizontal. Então, é como se a água estivesse tendo um lançamento horizontal. Tem que lembrar lá de lançamentos, hein? Vamos ver a pergunta aqui da questão. Considere que as superfícies internas da mangueira e do esguicho não ofereçam resistência ao escoamento e que a água seja um fluido ideal. Ou seja, está dentro do que a gente estudou até aqui. Com relação ao escoamento da água, nessa extremidade da mangueira e no esguicho, tá? Então, tem que tomar cuidado. Mangueira é até aqui e esguicho até aqui. Ok? Verifique se as sentenças a seguir são verdadeiras ou falsas e dê como resposta a soma dos números correspondentes às sentenças verdadeiras. Então, cada sentença é um número, você vai pegar, olhar as verdadeiras e depois fazer a soma. Tipo, isso aí, o cara chega lá, o cara acerta tudo e erra a soma, né? Ainda no fim tem que fazer uma continha. Então não vai errar a soma, hein? Exercício de soma. Pelo amor de Deus. Você pode errar aqui agora, escolher qual é o verdadeiro, mas na hora de somar você não pode errar, hein? Pelo amor de Deus. Vamos ver uma por uma, tá? Questão aqui, afirmação número 1. Se, de alguma maneira, for impedida a saída de água pelo esguicho, tampar a saída, tipo colocar o dedo, tá ligado? A pressão aumentará em todos os pontos. Pessoas, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Nossa, a galera respondeu de bate pronto assim. Chablau, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Sim, verdadeiro. Por quê? Todo mundo falou que é verdadeiro, quero saber por quê. Você está usando que teorema para explicar isso? Ferrou, né? Fosse uma questão escrita, o que você ia fazer? Uma questão escrita ainda muito boa assim, ó. Sabendo que tampando a saída de água, a pressão aumenta em todos os pontos?
Me diga o porquê. Vamos lá, tô falando, vixe, calma aí, porque você vai tampar e não deixar sair a pressão, mas não é a pressão que sai, é a água que sai, né, Daniel? Pressão é uma grandeza física. Pressão não sai nem entra, ela existe. Ela pode agir ou não. O Gustavo Rafa falou, mas aí com a água lá dentro sem ser vai criar uma pressão, mas isso não justifica, Gustavo. Isso não é, não tá, você não tá explicando fisicamente o que tá acontecendo, você só tá falando o que você tá vendo. A água lá dentro vai aumentar a pressão. Eu sei. É intuitivo você achar que sim. Tá certo? É. Mas por quê? Que, que- qual conceito físico você usa aqui? Vamos lá, gente. Vamos lá. Tá vendo como vocês não sabem o conceito da parada? Você consegue entender a situação, mas você não consegue usar o conceito. Então, você tem que ler mais. Tem que buscar ler mais, gente. Tem que ler. Por que que vai aumentar? Primeiro, isso aqui é verdadeiro, tá? Agora, por quê? Eu vou pegar esses guichos e fazer um desenho aqui, ó. Ó, você tem o esguicho, certo? A água está escoando por esse bico aqui do esguicho. Se eu tampo esse bico, se eu coloco uma barreira aqui na frente desse bico, a água que estava vindo aqui, ó, a água que vinha aqui, deixa eu até colocar, a água tinha esse caminho aqui, né, ó. Ela vai começar a fazer o quê? Voltar. E quando ela começa a voltar, ela começa a bater em toda a superfície do esguicho. Você sabe que pressão é força sobre área. Logo, se cada ponto do esguicho sofrerá uma força, eu vou ter uma transferência de pressão para todos os pontos. Isso é o teorema de Pascal. Então, pelo teorema de Pascal, a pressão será transferida em todos os pontos. Logo, a pressão aumentará. Esse é o conceito. É assim que você responde no vestibular. Entende? Você não pode pegar uma questão, que é uma situação do dia a dia, que é a maioria das questões no caso, e falar assim: ah, tananana, responde pelo que você está observando. Não, você tem que usar a teoria. Você tem que ler. Quando você estuda história, você não lê. Geografia, você não lê. Biologia, você não lê. Então, física, você tem que ler. Se você não lê, você não entende. Certo? Combinado, gente? Muda o jeito de estudar, hein? Lê o conceito. Então, a 1 está correta. Todo mundo entendeu o motivo pelo qual ela está correta? Beleza. Galera, porque é o que eu digo, pouco me importa. Na minha prova, por exemplo, é que agora no EAD fica difícil de fazer isso, mas pouco me importa se você errou a questão. O que me importa é como você errou. Se eu vejo lá que você escreveu tudo bonitinho, conceito, uma questão conceitual, e teve um deslize ou outro ali, beleza. Entende? Se você errou ali, mas eu vejo que você está caminhando, beleza. Ou se você usou o conceito matemático correto e errou conta, beleza. Entende? Pouco me importa a sua nota final, o que me importa é o desenvolvimento da coisa. Às vezes você não tirou uma nota boa, mas você sabia muita coisa e errou falta de atenção. Então, não me interessa você acertar essa questão. A falar quanto é a soma. Não. Dane-se. O que eu quero aqui é fazer com que você use sua cabeça, use o conceito por trás. Então, por quê? São as perguntas que eu vou fazer para vocês. Por que que isso acontece? Então, vamos lá. Afirmação 2. E aí, sem medo de errar, gente. Aqui é o medo de errar. Aqui é a chance de vocês de errar. O alcance do jato de água é maior quando se usa o esguicho. Por quê? A menor secção transversal da saída do esguicho faz aumentar a vazão do jato de água. E aí? Vou ler de novo. O alcance
A distância que a água andou depois que saiu é maior quando se usa o esguicho. Porque a menor secção transversal na saída do esguicho faz aumentar a vazão do jato de água. Verdadeiro ou falso? Nossa, Samuel. Vixe. Ô, Gustavo, corroeu o meu cérebro. Vamos, gente, vamos, vocês sabem. Essa questão é bem completa. Samuel, eu não quero perguntas com afirmações, né? Tipo, verdadeiro? Não. Você afirma? É verdadeiro ou é falso? Vai, pensa. Acho que é falso, o João falou. A Gabi falou. A menor área aumenta a pressão? Depende, né, Gabi? Se você está analisando força, sim. Quanto menor a área, maior a pressão. Mas quando você está analisando velocidade, não, né? Velocidade de saída. Galera, na verdade, você tem que interpretar um pouquinho mais o enunciado. Ele falou, parte dessa afirmação está no enunciado já. Eu grifei. João Marcos, verdadeiro. Essa questão é falsa, gente. É mentira isso. Fisicamente falando, é mentira. Seus cabeçudos, presta atenção. Ó, o alcance do jato de água é maior quando se usa o esguicho. Verdade. Verdade, ele falou. Um dos métodos taranã, é diminuir a seção transversal da mangueira por onde sai a água para que o jato tenha um maior alcance. Ele tá te falando que usar o esguicho te dá maior alcance. Beleza? O problema tá depois. Por quê? A menor secção transversal da saída do esguicho, diminuir a secção, faz aumentar a vazão. Errado. Tá errado. Diminui a vazão. Diminui. O que é vazão, gente? O que é vazão? O que é vazão? É fluxo. 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 Volume por tempo. É quanto de volume de água sai da paredinha por tempo. Galera, se eu reduzo a paredinha, o volume que sai é menor. Diminui a vazão. Diminui a vazão. O volume de saída é o mesmo num tempo muito maior, né? Porque a saída é pequena. Sim, Gabi. Colocou o dedo na mangueira, diminui a secção, o alcance aumenta. Beleza, tá certo. Mas a vazão não aumenta. A vazão diminui. Por isso que essa afirmação tá errada. Tudo bem? Ou não? Sim. Ela tá parcialmente certa, mas como não existe meio certo, tá errado. A longo do prazo, gente, claro, a quantidade de água que está entrando é o quanto vai estar saindo. A vazão ela é a mesma, tá? A vazão ela é a mesma a longo prazo, para tempos diferentes, ok? Considerarmos tempos iguais, o volume de saída é bem menor do que o volume de entrada. Tá? Por quê? Porque a secção diminuiu, isso acarreta num alcance maior. Mas esse aumentar aqui anula a afirmação 2. Afirmação 4. Essa aqui é muito boa. A pressão no ponto P2, que é aqui dentro do esguicho, onde a secção transversal é menor. Então vamos lá. A pressão no ponto P2, onde a secção transversal é menor, ela é maior que a pressão no ponto P1, onde a secção transversal é maior. Então ele está falando que a pressão em P2
é maior que a pressão em P1. E aí? E aí? E aí? E aí? Luísa respondeu de bate e pronto. Falso. João Marques, falso. E aí? E aí? Pascal de novo? Teorema de Pascal de novo, vocês acham? Sem pensar na velocidade do escoamento, né, gente? Sem pensar na velocidade do escoamento. Por quê? Tem que pensar assim, ó. Quando a secção diminui, a área diminui. Aí, ó. Essa aqui é para derrubar muita gente. Porque você pensa assim: se a área diminui, a pressão aumenta. Aí você olha aqui, ó. P2, pô, a área é pequena. Então a pressão é grande. Mas isso é quando você analisa a força que o fluido está fazendo. A gente não está analisando a força que o fluido está fazendo. A gente está analisando o quê? A velocidade de saída do fluido. É isso que me interessa, que é escoamento, é hidrodinâmica, o movimento, velocidade do fluido, vazão. Então você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tá bom? Se a pressão, desculpa, se a secção diminui, eu tenho um alcance maior da água, não tenho? Então significa que a velocidade fez o quê? Aumenta. Se a velocidade da água aumenta, a água sai mais do que exerce mais força. Então, se a água mais é jogada do que faz força nas paredes do esguicho, a pressão cai. Olha lá. Se eu diminuo a área, a velocidade de saída aumenta, e se a água tem uma velocidade de saída maior, ela tem menos força nas paredes daquele esguicho, no caso. Então, pressão e velocidade são inversamente proporcionais. Isso é contra-intuitivo, hein? Mas fisicamente é isso que acontece. Então, velocidade aumentou, opa, pressão caiu. É assim que você tem que pensar. Então, se a velocidade aumenta, a pressão cai, e isso faz com que essa afirmação esteja incorreta. Porque no ponto 2 a velocidade da água é maior que no ponto 1. Então, ó, se a velocidade aumenta, a pressão cai. Ok? Pessoas, tudo bem? Tá incorreto então, né? Afirmação 8. A pressão na saída do esguicho. Vamos lá, vamos determinar o que é a saída do esguicho. Aqui. A água pulou fora. Quando a água pula fora, saiu do esguicho, essa pressão na água é igual à pressão no nível superior do reservatório. Verdadeiro ou falso? E aí, qual é que é a fita? Verdadeiro ou falso? Fizeram algumas perguntas aqui. O saco. Pronto. Reservatório está aberto. Sim, está aberto. Aqui o desenho do reservatório. Samuel falou, acho que é verdadeiro. Luísa, verdadeiro.
Mas ninguém, gente. Tem 2 alunos, 3 alunos com o Daniel. Vocês acham? Não. Não, não, não. Gustavo, isso aqui é uma mangueira vista de lado, cara. Isso aqui é uma mangueira verde. Reservatório é a caixa d'água. Emerson falou que acha que é verdadeiro. A Gabi falou, não tem pressão atmosférica, né? Ah, muito pelo contrário, Gabi. Tem pressão atmosférica. Ó, você não tem água. Galera, você não tem água aqui dentro. Tem água aqui dentro. Se essa caixa d'água tá aberta, o que tá acontecendo aqui? O ar, a coluna de ar, tá empurrando isso, fazendo uma força. E essa coluna de ar fazendo uma força no reservatório faz uma pressão que você chama de pressão atmosférica. Opa, mas e quando a água sai, hein? Ué, quando a água sai, quem que tá sobre ela? Não é o ar? Ah, opa, então o ar também vai fazer uma força aqui? Pressão atmosférica. Então, sim, a pressão na saída do esguicho é igual à pressão no nível superior lá do nosso querido reservatório, que é a pressão atmosférica. Conceito, né? Que maravilha. Tudo bem, gente? Sim, beleza. Então vamos ver a última? A última é a mais fácil. A trajetória das partículas de água que saem do esguicho é parabólica quando se despreza a resistência do ar. E aí? Verdadeiro ou falso? Essa aqui eu acho que eu não preciso nem demorar muito, né? Se isso aqui é uma gota de água e essa gota de água tem uma velocidade horizontal, a partir do momento que essa gota sai, ela tem a ação da atmosfera. Então ela vai ter peso agindo nela e ela vai ter um crescimento da velocidade em y, é um lançamento horizontal, gera uma trajetória parabólica, tá bom? Então tá correto também. Não vai me errar a soma, hein? 16 mais 8, 24. Mais 1, 25 é o resultado dessa questão. E aí, eu sou obrigado a ouvir ainda dos alunos o seguinte, professor, essa matéria não tem conta, né? Nossa, que legal. Dá uma olhada numa questão conceitual aí. Bem mais fácil fazer conta, né? Do que fazer toda essa análise. Sim ou não? Então, para de achar que questão conceitual é idiota, que questão conceitual é fácil, que não é. Não é. Pelo menos de vestibulares sérios, não. Tá? Ninguém vai chegar para você no vestibular e perguntar assim: ah, qual é o nome da primeira lei de Newton? Pelo amor de Deus, né? Ninguém vai fazer isso. Então, atenção, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação aos conceitos? A gente trabalhou tudo aqui, acho. Tudo. Até lançamento teve aí. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma colocação? Tá. Abram as câmeras, por favor. Eu falei que ia fazer 2 questões, mas ela é tão importante que eu preferi destrinchar mais ela. Ah, vamos lá, primeiro ano. A Angel tá ali. Ana Beatriz não está. Opa, peraí, não sei, tá descido. Ah, não, não tá.
Pera lá. Hoje. Gente. Ai, mano. É feriado, não tem um negocinho pra salvar pra você. Uhum. Galera, então esquece. Vai ter chamada. Mas foi bom ver vocês. Hoje não tem, o dia 20 não tá ticado no coisa ali, no Sponte. É, foi mó paia. Cê é louco. Tem ninguém É, você deve estar salvar. triste, né? Você deve pensar assim, nossa, nunca venho, maluco. Quando eu tô aqui, o cara não vai fazer chamada. Fi, Mó paia, você velho. não tem que estar aqui pela chamada, seu safado. Você tem que estar aqui pelo conteúdo. Hã? Cê é louco, senhor. Tava morrendo de sono. Eu falei, não, vou ter que ir na aula do Hermes. Hermes é firmeza. Gustavo Alves tá aí também, ó. Vai. Ali. Ah, se o Ramon tivesse sucesso, aí estourou o João também. Mano, Se tivesse. se tivesse Gustavo Alves, Giovana Souza e Ramon e Emerson, rapaz. O encontro de planetas, o bagulho é o apocalipse, mano. Tá ligado? Tá. É o apocalipse, mano. Na moral. Ó, perguntaram coisa importante ali, ó. Que eu vou cobrar na REC. Qual das? A bimestral ou a anual? Você é louco, senhor. Ó, o Gustavo. Ó, Gustavo já tá tenso. Você é muito feio, viu? Você é bonitão, né, mano? Pera lá. Eita. Pera lá. Tá maluco. Professor, o Bimestral. Alves tá todo. O Alves tá todo felizinho, porque o São Paulo ganhou do Flamengo, tá todo felizinho, ó. A semana inteira, ó. Uma vez na vida, né, velho? Ah, os caras não tá nem na Não Copa do do Flamengo, Brasil. não, né? Tem Uma vez nenhuma na vida. competição aí. Vocês nunca nem ganharam a Copa do Brasil, o que você tá falando? Chora aí, mano. Se liga, ó. Chora, por favor. Nunca nem ganhou o bagulho. Por favor. O bagulho é ser Time que tá bem, corintiano, né? tá Ah, nem ligado? Time que tá bem, né? Corintiano, parça. É. Cara, eu sou corintiano, vou Corintiano- discutir com É o quem? Dream Team Corintiano é aqui, ó. vida, Vamos vai, sai ganhar a Copa dessa. do Brasil Brasileirão agora. Aí. Ai, Não zica, pô. não vou discutir com os fregueses, não, acho Emerson. bom Os caras mesmo, têm não razão. discutir, não. Os caras têm razão. Nota. O freguês Acho bom aí, discutir nota mesmo, fiscal, não. é. Vou mandar um CPF na nota pra vocês aí. Mostra os mundial aí. Ah lá, os Não. caras vivendo de Não, passado, mostra. maluco. Ô, Daniel, Mostra. Ô, dá licença, deixa eu falar da minha matéria. Que quando o São Paulo ganhou a primeira Libertadores, o Daniel nem nascido fala era. muito. Daniel nem nascido era no bagulho. Museu, Daniel. Não, 2005 O já Daniel tava for nascido já. museu. Ó, Daniel for museu. Sul-Americano em 2012 já. Você acha que é o quê? Você nasceu em que ano, Daniel? Museu, Daniel. 2005, é. Você nasceu em 2005? Em um ano. É. Você nem tinha nem um ano, filho. Você nem viu São Paulo Não ganhar do interessa, Atlético. não interessa. Tava Se nascido liga. lá, tava nascido. Se liga, ó. Ah, vocês ganharam do Vasco e fala que tem, tem mundial. Aí é Ah, fácil. vai estudar um pouco como pelo foi amor a de história Deus, daquele meu. mundial. Eu vou mutar você aqui. Você nem sabe, bicho. Mutei o Daniel. É Dani. Tá bom. É Dani. Mutado de novo. Vamos colocar Botou o o Daniel. Emerson no grupo lá. Colocar o Emerson no grupo dos moleques. Aí ele vai ver o tanto de merda que a gente fala no grupo. Coloca que eu vou amassar vocês qualquer argumento de futebol, filho. Engraçado, né, mano? Não Ah, dá, beleza, viu? O Daniel tá mutado aqui. Deixa eu falar da minha recuperação, seus noia da praça. Nossa, Tá bom. caiu em Siqueira contra os moleques falando do Corinthians. Mas é Corinthians, Seguinte, os moleques zoando. ô De Fidelis, fica de boa aí você também. O negócio é o seguinte, a minha recuperação bimestral, tá? Como o próprio nome diz, a recuperação do bimestre. Senti que vocês tiveram muita dificuldade naquela parte de dinâmica e energia do MCU. Eu senti dificuldade nisso. Tanto que eu já gravei uma aula disso aí pra deixar como integral pra vocês, tá? Eu vou postar hoje. Já subi até no YouTube já. Então, eu vou cobrar a dinâmica e energia do MCU. E o outro tema, eu vou pensar ainda. Mas eu vou estar postando na plataforma para vocês. Então, olhem na plataforma, naquele ambiente de provas, tá? Só que eu vou estar postando no caderno 8, não no 7. Postar no 8. Tudo bem, galera? Beleza. Sim? Se o Daniel for falar, eu muto ele de novo. Então, seguinte. Chora muito. Olha lá. muito. Olha lá, mutado. Muta. Não, desmuta.
professor, nem quis ver pelo Paulista, né, mano? Cara, Nossa. chora. Perderam bonito esse ano, hein? Eu não vou nem comentar. Discussão de futebol, eu deixo pra um momento que a aula não estiver sendo gravada pra eu amassar vocês. Vai, freguês. Vocês vão freguês. cair, mano. Vocês vão Por favor, cair. freguês.